começar. Deu certo? Deu certo. Muito obrigada. Muito atrasada, mas bastante tranquila, porque estava tentando socorrer uma... Vou contar para vocês antes da gente iniciar tudo. Primeiro, boa noite a todos. Desculpe o atraso, mas eu vou esclarecer. Tinha tantos planos para hoje, mas Jesus sempre tem um plano diferente para a gente. Tem uma moradora de rua que tem 4 filhos. Inclusive, em algum momento eu já falei sobre essa moradora de rua aqui. E o Conselho Tutelar levou ela e as crianças para o CETREM. E ela, então, pediu para alguém usar um celular e ir atrás de pessoas que pudessem ajudá-las. E ela lembrou do meu nome e lembrou da Bel, pediu que alguém nos acionasse para ajudá-la. Então ela está no CETREM. O Conselho Tutelar deu 20 dias para ela arrumar um lugar para ela ficar com os 4 filhos. Ela estava morando na favela na comunidade, né? E eles entendem que eles denunciaram, então o Conselho Tutelar quer que ela arrume um lugar para viver com os filhos, mas ela é sozinha com 4 crianças. É uma moça boa, é uma moça que a gente vê que os filhos não são mal educados, que ela presta atenção, que ela leva na escola, mas é humanamente difícil viver, né? Sozinha com 4 filhos pequenos, morando nesses lugares difíceis. E ela lembrou-se da gente, eram às 5h30 quando me acionaram e nós fomos lá para o CETREM. Fomos lá para conversar com ela e ela chorava, nos abraçando, pedindo para que nós não deixássemos que eles tirassem os filhos dela, porque o próximo passo agora é, se ela não tiver um lugar, se ela não apresentar um lugar correto, né, um lugar que eles entendam que seja bom, eles tiram os filhos e ela volta para a rua sozinha, né? Então ela nos abraçava chorando, pedindo para que nós ajudássemos. E é muito longe, né? Vocês sabem onde que é o CETREM, né? É muito longe, é lá no Quintino 1. E eu fui buscar essa amiga lá no Ipiranga, por isso do atraso. E agora, o que nós podemos fazer para ajudar essa moça? Né? Eu conversei com a Bel e disse, vamos orar, vamos entrar, fazer uma corrente de oração para que Jesus mostre, aponte um caminho para que a gente encontre um lugar para essa moça ficar, um lugar para ela inclusive ela tem estudo, assim, ela não é ela não é uma pessoa tapada, tanto é que ela dá valor ao estudo, mas nós não sabemos como ajudá-la, né? Então, a não ser fazer uma oração para que Jesus nos aponte o caminho, né? Eu costumo dizer que quando nós levamos o marmitex, o que a gente faz toda semana, que a gente leva o lanche para os moradores de rua, que isto é fácil de fazer, né? Difícil é você vivenciar esse tipo de situação e não saber como fazer e como que nós vamos ajudar essa moça, né? Ela lembrou-se da gente, ela não lembrava nem do meu nome, ela dizia aquela mulher alta, do cabelo curto, do cabelo curtinho, que traz o lanche aqui. Ela já falou que se eu precisar ela vai me ajudar. E eu só quero que ela me ajude para não tirarem o filho de mim. E eu estava lá no CETREM até agora, vim correndo, mas não consegui chegar no horário. Me desculpa, gente. Vamos fazer uma vibração, pelo menos para a gente não deixar passar a nossa noite. Vamos fazer uma vibração, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Vamos
agradecer por tudo que nós temos, tudo. Cada dissabor da nossa vida, vamos agradecer. Porque nós temos o nosso teto, nós temos a nossa família, nós temos a nossa família com briga, com rusga, com dificuldades, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que nós temos. E por favor, nos oriente, por favor, nos mostre o caminho, por favor, nos fortaleça na ajuda às pessoas que têm menos do que nós. Senhor Jesus, que o estudo venha para dentro do meu coração, mas que as minhas mãos não fiquem paradas, que as minhas mãos não fiquem atadas, que eu vá atrás e que eu ajude as pessoas que estejam precisando. Então, por favor, Senhor, nos ajude. E hoje eu vi, ele vai nos ajudar, eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma saída. Hoje eu vi, dando uma passada pelo Face, gente, hoje eu vi uma senhorinha lendo um livro do nosso amigo Daniel, né? A avó dele, coisa rica, coisa bonita. Então, em homenagem, né, a ela e a homenagem ao nosso querido Daniel, né, da Sociedade Espírita Isabel Soares de Moraes, eu queria ler a primeira poesia do livro dele, do Evangelho em Versos, né? A primeira lição do livro dele, da psicografia, né? Chama-se O Salvador, baseado em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 2, versículo de 1 a 2. No dia inolvidável, brilhou forte a estrela guia, nos mostrou bem o caminho do Salvador que ali nascia. Chegava como que humilde, em simples estalagem, sem luxo e riquezas, a demonstrar a sua linhagem. Vinha da parte do Pai, que do céu nos segue a vida cada um que sabe a sua dádiva que entregue. Viveu, cresceu e ensinou o que devemos saber. Sofreu, perdoou e orou, com o intuito de nos ver crescer. Educador por excelência, demonstrou com a própria vida: já não sou eu quem vive, cada qual sua ferida. Sou por todos e todos virão um dia ao Pai Criador. Não foi outro senão o Cristo Redentor. O Casimiro Cunha sabia fazer poesia, né? Então, é lógico que essa passagem de Mateus é o nascimento de Jesus Cristo, né? Com tanta poesia, que coisa mais linda, que bênção poder psicografar alguém com tanta sensibilidade, né? Assim. Então, o nosso horário está quase terminando, mas acho que dá tempo da gente terminar a liçãozinha do Estude Viva, da lição 38, que nós já tínhamos falado a parte de Emmanuel, faltava falar a parte de André Luiz. André Luiz e Emmanuel, que nessa lição se propõem a falar de deveres de pai, escola do lar, de pais terrestres, reajustamento. O que o André Luiz traz nessa lição para a gente? Olha só, o título da lição é Pontos Perigosos para os Pais.
Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Achar que você não dá exemplo, né, em casa. Tá sim. Eu tinha uma orientadora que, desde quando eu cheguei na escola do Espiritismo, que ela dizia assim, com os teus filhos você tem que plantar. Planta porque floresce um dia. Você talvez nem veja, nem esteja aqui do lado para ver, mas planta. Ou seja, como é que você planta? Dando exemplo, não é? Ignorar que filhos chega à reencarnação através deles sem serem deles. Você acha que filho não tem relação nenhuma com o pai? Como não, né? Transformar as crianças em bibelôs da família, fugindo de ajudá-los na formação do caráter desde cedo. Está claro, né? Isso aí não dá nem para criticar, porque tem gente que acha que filho é um bebelô, né? Não tem... quer decidir tudo por ele. Isso é terrível, né? Isso é um erro graço, né? De alguns pais, né? Mas... E essa geração que vem vindo aí, eu tô tentando entender ainda, né? Porque pai não pode ficar bravo, não pode gritar, não pode botar de castigo, não pode falar alto, não pode ser severo. Eu não sei como fazer isso, né? Mas como tá vindo aí uma geração que nós não conhecemos, né? Vamos esperar e orar para que dê tudo certo, né? Mas é difícil entender, porque parece que as crianças hoje em dia não podem ter tristeza, não podem ser aborrecidas. Ah, ela quer muito isso, ela quer muito ir em tal lugar, ela quer muito comprar isto, ela quer muito jogo, É difícil entender como será o futuro de alguém que sempre quer muito e tem muito. Fácil, né? Difícil. Então, como nós não sabemos o resultado disso daí, vamos aguardar, né? Porque essa geração aí a gente não sabe bem como é que vai ser, né? Ajudar os filhos inconsideradamente, tanto quanto sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde ou disposição que apresente. Assim como também não é legal, tem mãe que conversa com o filho de 7, 10 anos, 8 anos, como se ele tivesse 18, contando até mesmo problemas pessoais para ele, né? A gente vê isso não é pouco comum. Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos sob pretexto de poderem remunerar empregos dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. É outra coisa também dos nossos tempos, né? É característica dos nossos tempos. O pai e a mãe precisam trabalhar muito porque precisam dar muito para o filho. Então, eles deixam de fazer aquilo que era necessário, que é o quê? Ficar junto, educar, torná-los pessoas de bem, né? Então, como que vai ser resolvido isto nessa geração? Para mim, é uma incógnita, né? Pais que trabalham muito, que precisam muito de dinheiro, que precisam fazer um belo patrimônio e que precisam pagar escolas caras. Não sei, não sei. Outro dia eu ouvi um psicólogo dizer que as famílias estão se fechando, né,
em condomínios, e dentro desses condomínios tem tudo para as crianças. Hoje quase que uma criança não precisa sair do condomínio, né? Porque ali dentro tem tudo. Aí ela vai para a escola, a mãe leva de carro, busca na porta da escola, né? Até que um dia, e isso ela faz a vida inteira, até que um dia ele vá para a faculdade, aí talvez ele já nem precise, mas muitas vezes a mãe ainda continua, então dá o carro para ele, né? Porque já chegou a época de dar o carro. Aí o psicólogo falou, vai ser muito interessante o dia, se ele entrar na São Francisco, em São Paulo, e algum dia no horário de intervalo de aulas ele resolver dar uma volta na redondeza, né? Ele vai ver um mundo que ele não conhece, né? Porque a São Francisco em São Paulo fica no centro de São Paulo e em volta é cheio de mendigos, barracas, muita sujeira, famílias inteiras vivendo na rua, muita prostituição, né? Então, esse aluno que entrou na São Francisco sem nunca ter visto o mundo, talvez um dia no intervalo da faculdade ele possa ver um mundo e talvez ele leve um choque muito grande, né? Então, como é que vai ser a solução de tudo isso? A gente vai ter que aguardar, porque realmente a gente não viveu isso. Porque o exemplo que a gente tem foram de pais que exigiram de nós, exigiram de cada um de nós respeito, nos ensinou educação, nos ensinou que nós precisávamos trabalhar, que nós precisávamos ter um futuro. Então, agora como é que essa educação que está aí a gente não conhece ainda, né? Desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores da herança moral que guardam em si mesmos, por remanescentes felizes ou infelizes de existências anteriores. A nós, do Espiritismo, cabe explicar, né, para os nossos filhos, né, para que eles entendam que os filhos deles são espíritos que trazem uma história. Eles vêm de reencarnações, né? E a vida é eterna. E um dia esse espírito vai se manifestar na sua plenitude, né? Isso cabe a nós, que já sabemos. Desejar que os filhos lhes sejam satélites, olvidando que eles caminham na trajetória que lhes é peculiar, com pensamentos e atitudes pessoais. É outra coisa que a gente precisa mesmo, né? Que a gente precisa explicar sempre para quem, quando a gente tiver chance, a gente não pode perder a oportunidade de ensinar isso. Cada um segue a trajetória que é peculiar, porque a trajetória é coisa dele, do espírito dele. A você, pai e mãe, coube a tarefa de educar, de trazer valores bons, porque você não sabe o que ele tem guardado. Então o que você faz? Você dá valores bons, porque a hora que ele tiver que tomar uma atitude, ele vai ter como comparar. Se ele fizer errado, se ele quiser, ele sabia. Ele foi dado a ele o conhecimento, porque o espírito dele está pedindo para ele seguir aquela trajetória. Relegar-lhes as mentes a superstições e fantasias, sem prestar-lhe explicações honestas em torno do mundo e da vida. É isso que eu estou te falando. É isso que eu estou querendo trazer para a nossa reflexão. Você leva seu filho para o condomínio, cria ele dentro de um condomínio fechado, leva ele para a escola, busca ele da escola, né? Leva ele para a porta da faculdade. Um dia ele vai sair sozinho e vai levar um susto, porque ele vai ver um mundo que ele ainda não conhece. Não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades. Parece que agora, quando foi instituído essa coisa que o menor não podia trabalhar, eu não sei por que o humano levou isso tão ao pé da letra que você não pode deixar uma criança trabalhar.
Como assim, né? Ninguém está falando para você escravizar uma criança, mas pedir que ela te ajude a lavar uma louça, pedir para que ela tire o prato da mesa, para que ela arrume a cadeira que ela sentou, para que ela arrume a cama dela, né? Para que, se você não tem empregada doméstica, que ela te ajude nas atividades. André Luiz está dizendo, não sou eu que estou contra. Agora, ninguém está falando nas coisas erradas que a gente sabe que acontece aí fora. Eu estou dizendo na educação dos nossos filhos. Conceder-lhes mesadas e facilidades sem espírito de justiça. Percebe? A facilidade. Você facilitando tudo. Vai facilitando, né? Sem pedir nada em troca. Sem pedir nada em troca. Incentivá-los à superestimação do próprio valor sob a desculpa de serem inteligentes. Isso é uma forma de você criar um ser extremamente egoísta. Se esse espírito já tem problema, imagina se você começa a superestimá-lo, né? E se ele tem um espírito já com problema de egoísmo? Quem que vai aguentar esse ser depois, né? Cultivar preferências. Repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário. Não pode corrigir. Não pode, porque senão eles ficam magoados. Quem tem neto sabe do que eu estou falando. Não auxiliá-los na independência de que carecem para seguir a trilha justa. Isso significa você dar a mão, né? Amparar. Você anda, eu fico aqui, eu te amparo. Né? Esquecer que os filhos são associados de experiência e destino, credores ou devedores, amigos ou adversários de encarnações do pretérito próximo ou distante, com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos um dos outros ante a paternidade de Deus. Quer dizer, os nossos filhos são nossos irmãos, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Não tem essa da gente, mas é meu filho. Não, antes de qualquer coisa, eles são nossos irmãos. E relembrando que essa lição 38 tratou da questão 208 do Livro dos Espíritos. Os pais exercem alguma influência sobre o espírito dos filhos após o nascimento. Sim, exercem influência muito, muito grande, conforme já dissemos. Os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Os pais têm por missão desenvolver o espírito dos seus filhos pela educação. E é para eles uma tarefa de muita seriedade. E serão responsabilizados na parte que lhes cabe se falharem. Gente, a espiritualidade orientou. Então, eu, com a minha idade, que já tenho filho que tem filho, fico aqui olhando e pensando, meu Deus, como é que eu posso ajudar? Então eu oro, né? E conforme você vai podendo, você enfia um ensinamento ali, você enfia outro ensinamento aqui, você vai orientando ali, né? Para que eles perdem de vista, porque eles acham que precisam dar tudo para os filhos, não é?
A gente terminou a lição 38, vamos para 39 e já estamos na 40, que é o final do livro. Eu desejo a vocês todos um ótimo final de semana. Desculpe pela demora, desculpem pelo horário, mas foi por alguma coisa justa. Eu espero que Jesus os acompanhe durante todo o final de semana, que vocês orem por essa moça chamada Rosângela, que está no CETREM de Ribeirão Preto, à espera de alguém para ajudá-la, que algo lhe aconteça, para que a gente possa ajudá-la. Eu peço encarecidamente para que vocês orem, para que nós tenhamos uma boa solução, para que a gente possa ajudá-la. Fiquem com Deus. Jesus os abençoe, hoje e sempre. Bom final de semana. Eu é que agradeço, Regina. Eterna gratidão para você. Ótimo final de semana. Tchau, gente.